amor dele, pela grande misericórdia dele, pela grande compaixão. Vamos aqui nesta manhã trazer uma palavra de meditação e que vocês possam interagir conosco de uma forma maravilhosa também, né? A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos que vão entrar aí. E eu quero trazer para nós uma meditação na passagem bíblica do Evangelho segundo São Mateus. Vocês que estão entrando aí, muito bom dia. Eu quero falar sobre porque tive fome e me destes de comer. Mateus capítulo 25, versículos 35 ao 45. Mateus está no Novo Testamento. Mateus, interessante que eu abri em cima aqui, ó. Mateus capítulo 25, os versículos 35 ao 45. Vamos ler em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, versículo 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque tive fome, vocês me deram de comer, tive sede, vocês me deram de beber, eu era forasteiro e vocês me hospedaram, eu estava nu e vocês me vestiram, enfermo e me visitaram, preso e foram me ver. Então os justos perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer, ou com sede lhe demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e o hospedamos, ou nu e o vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? O rei respondendo lhes dirá: em verdade lhes digo que sempre que fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que fizeram. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e vocês não me deram de comer. Vamos aqui. Tive sede e vocês não me deram de beber. Sendo forasteiro, vocês não me hospedaram. Estando nu, vocês não me vestiram. Achando-me enfermo e preso, vocês não me foram ver. E eles lhes perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não o vestimos? Então o rei responderá: em verdade lhes digo que, sempre que o deixaram de fazer a um destes meus pequeninos, foi a mim que o deixaram de fazer. E estes irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. Gente, vocês que estão aí entrando, muito obrigado. Os que puderem compartilhar com outras pessoas, eu agradeço bastante, tá? E vamos aqui meditar o que diz realmente a palavra do Senhor para nós, de uma forma toda especial. Obrigado a todos vocês que estão entrando, tenham um bom dia. Então, gente, nós estamos diante de uma passagem linda, uma passagem, assim, muito preocupante. Quem vos fala aqui é o professor Nelson, bacharel em teologia. Que Deus abençoe a todos que participarem. Pelo TikTok, muitas pessoas estão entrando, e depois eu passo para o Facebook, né? Como nós estávamos falando, vamos meditar um pouco nesta passagem aí, que é uma passagem que eu acho uma passagem muito forte nas Escrituras, quando está falando de situações, quando está falando
daquilo que nós temos que fazer, né? Como pessoas que dizemos, que falamos, que proclamamos o Evangelho, que dizemos que temos Jesus em nossos corações, e ainda que a Bíblia diz que não é que a nossa salvação ela não vem pelas obras para que ninguém se glorie. A salvação é justamente pela eterna graça de Deus. Graça significa favor imerecido. Eu continuo aqui agradecendo a todos vocês que estão entrando aí, certo? Que Deus abençoe a vocês. Porém, nós estamos diante de um texto que leva-nos a uma compreensão muito forte e a uma meditação espiritual, porque se nós não fizermos estas coisas aqui, se nós não praticarmos estas coisas, aqui está dizendo, então o rei lhes dirá, em verdade, vos digo que sempre que eu deixar de fazer a mim, a um destes mais pequeninos, foi a mim que vocês deixaram de fazer. E quando nós observamos a vida espiritual, quando nós observamos a vida com Cristo, nós vamos observar que ela está permeada, ela está cheia de situações nas quais nós temos que acionar o nosso amor. Quando a Bíblia diz, ame ao próximo como a ti mesmo, eu preciso entender quem é o meu próximo. E o próximo não é somente aquela pessoa que é o meu vizinho, mas aquela pessoa, mesmo que esteja distante, e que está passando por uma situação difícil, que está necessitando de uma ajuda, e eu preciso ajudar a essa pessoa, ou a esta pessoa, né? Quando eu falo esta, a pessoa que está próxima, e quando eu falo essa, uma pessoa que está distante de nós. O que é que nós vamos observar aí, queridos? Em João 1, 3 e de 4 ao 35, o Senhor está dizendo, dou para vocês um mandamento novo, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, amai-vos uns aos outros. Nisso reconhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Logo, o que é que nós compreendemos aqui? Jesus ele está passando para nós que nós devemos amar as pessoas. E está até fazendo aí uma semelhança, uma comparação. Vocês devem amar como eu vos amei. Agora, observe, Jesus amou até ao ponto de entregar a vida dele por nós. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. E quando nós vamos estudar a vida e o ministério de Jesus, o que é que nós vamos perceber? Que ele amou as pessoas, que ele teve compaixão das pessoas, não fez acepção de ninguém, muito pelo contrário, chamou todos a si. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele nos dá um jugo suave, a carga dele não é pesada. Nós podemos cumprir, nós podemos realmente fazer as obras que Cristo fez, e a própria Bíblia diz, você vai fazer obras ainda maiores, porque eu vou para o Pai, e convosco vai estar o Espírito Santo. Logo, o Espírito Santo, ele está conosco, meus queridos, nos impulsionando, nos direcionando, nos levando a ajudar o nosso irmão, a ajudar o nosso próximo. Aí Jesus disse assim, dou-vos um mandamento novo. Quando você olha para a lei do Velho Testamento, a lei que era a lei cerimonial, a lei das ordenanças, a lei moral, né? As leis civis que existiam naquela época. Porém, quando nós observamos todo aquele contexto do Velho Testamento, o que é que vamos compreender? O que é que vamos observar? Que pelas obras da lei, na realidade, ninguém se salvaria porque ninguém conseguiu cumprir a lei. O único que cumpriu toda a lei foi Jesus. E ele cumpriu por nós. O que nós temos que fazer agora? Simplesmente aceitá-lo como Senhor,
como Salvador das nossas vidas, segui-lo e procurar obedecer a sua palavra. E ele disse, eu dou um mandamento novo. Qual o mandamento novo? Que é o mandamento justamente do amor. E o que é o amor? São ações, são atitudes. Não adianta alguém chegar lá na igreja e dizer assim, olha, eu preciso comprar um remédio, né? Eu estou aqui com um remédio, por exemplo. Eu preciso comprar um remédio, no momento eu não tenho condições. O que é que vocês podem fazer por mim? E reunir-se ali a comunidade e ajudar aquela pessoa a comprar aquele remédio. Hoje eu estava vendo um vídeo de alguém falando assim, nós temos que construir igrejas em ambientes nos quais sejam frequentados, né, por pessoas que têm um poder aquisitivo, porque construir igreja em lugar pobre, o pessoal não vai dizimar, o pessoal não vai ofertar. Vocês observem que a visão dessa pessoa que estava fazendo este vídeo é uma visão financeira, é uma visão econômica, é uma visão para o seu bel prazer. O contrário de Cristo. Cristo estava preocupado em alimentar as multidões. Quando nós vemos, por exemplo, na multiplicação dos pães, o que é que nós vamos observar? Jesus disse, olha, vocês vão sentar o pessoal aí em grupos e vão distribuir para eles esse pão e esse peixe, que Jesus fez a multiplicação dos pães e dos peixes, preocupado em alimentar o pessoal. Ainda que muitos diziam, olha, este povo está em busca de comida que perece. Na realidade, o povo precisava, o povo estava com fome. Não é diferente de hoje, meus queridos. É algo assim, muito, muito difícil, né? E eu quero dizer para vocês o seguinte, que o verdadeiro evangelho é um evangelho que traz ao coração da pessoa esse espírito de amor fraternal. Quando eu olho para a vida da igreja primitiva, a igreja primitiva era um pessoal que vivia em comunidade, eles ajudavam-se mutuamente, viviam em oração, no partir do pão, ok? E de casa em casa, levando a palavra de Deus e ajudando as pessoas. É diferente da época de hoje também. Então vejam bem, quando a palavra diz aqui, queridos, olha, eu tive fome e você não me alimentou. O que é que nós vamos observar? Nós vamos observar que os primeiros cristãos, eles levaram tão a sério o mandamento do amor, né, o mandamento da ajuda, que eles vendiam as suas propriedades e os seus bens e dividiam com os pobres. Isso acontece hoje? Claro que não acontece. Muito pelo contrário. Tira aquilo que o pobre tem. Ou seja, até aquilo que o pobre não tem. Porém, vamos ver aqui. O Senhor Jesus fez do amor ao próximo um sinal que serviria justamente como julgamento, né? Como algo de julgamento lá no juízo final, para fazer a diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem, entre aqueles que serviram a Deus e aqueles que não serviram. Quando comparecermos diante do juiz eterno, no juízo final, ele na realidade ele não vai perguntar, você jejuou muito, você orou muito e tal. Ele vai dizer assim, olha, qual foi a tua ação? O que é que você fez para com o teu próximo? Como você granjeou todos esses talentos? De repente você tinha um poder aquisitivo, você quis somente enriquecer a você? Ou você procurou ajudar outras pessoas? Alguém que está aí na live, se quiser comentar alguma coisa, pode comentar, ok? Concordando ou discordando, não tem nenhum problema. Então, meus queridos, quando tive fome e me destes de comer, nós vimos aí no livro de Mateus, né, Evangelho segundo São Mateus, o capítulo 25 e versículo 34, Jesus disse que a ele virão pessoas de todas as nações. Ele apartará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas, né, dos bodes. Vejam que aí será realmente na consumação dos séculos. Será justamente a exclusão.
daqueles que não obedeceram ao Senhor. Por enquanto nós estamos todos juntos, todos mesclados, ninguém sabe quem é quem, porém somente naquele dia, então vereis a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Você concorda ou discorda? Vejam bem, Cristo aí vai revelando o quê? Vai revelando que ele porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes serão reunidos à esquerda. Isso aí é uma metáfora, né? E ele dirá aos reis, olha, vinde benditos de meu Pai, entrem no reino, possuam o reino, está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Aí ele começa a explicar quem é que vai entrar justamente no reino. Vinde benditos de meu Pai, possui a herança, a herança, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então o Senhor Jesus irá explicar a razão das ovelhas serem benditas. A palavra bendita significa feliz. Bem-aventurado significa feliz. Abençoados. Porque eu tive fome e me destes de comer. Eu tive sede e me destes de beber. Era estrangeiro e você me hospedou. Eu estava nu e você me deu roupa, você me vestiu. Estive na prisão e você foi me visitar. Aí nós temos Mateus capítulo 25, versículos 35 ao versículo 36. E diz o Mateus capítulo 25, versículo 40, em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos, a mim me fizestes. Então vejo aí como a palavra está bem clara, como a palavra está escrita, não precisa nem de interpretação de uma hermenêutica total, certo? O que serve a Deus irá para o céu, e o outro não, claro. E esse servirá aí a Deus, meu querido, está justamente aqui nesta grande expressão que eu estou mostrando para vocês. Nós estamos diante desse texto aqui, deste texto, mostrando essa interpretação, junto com o seu contexto, ok? Tentando explicar que nós devemos justamente ajudar o nosso irmão, ajudar o nosso próximo, pensar em nós, mas também em pensarmos no outro. Quem são esses pequeninos irmãos? Vamos ver aqui. O grande problema é que, mesmo percebendo essas pessoas, nós nem sempre estamos dispostos a socorrê-las, estamos dispostos a ajudá-las. Primeiramente pensamos em nós, primeiro eu, depois o outro. E na realidade, muitas vezes nós precisamos dividir o pão, partir no meio e dividir com o outro. Eu não estou aqui apresentando-me, porque também eu não tenho condições econômicas fortíssimas, mas naquilo que eu pude ajudar, eu ajudei e ajudo. Justamente pensando que, se o meu irmão ele precisa da minha ajuda, eu devo buscar esse irmão e ajudá-lo espiritualmente, ajudá-lo com comida, ajudá-lo no sentido de, se ele precisa de uma oração, de uma campanha de oração, por que não fazer? Por que não visitá-lo? Por que não estar com ele? Por que somente estar com a pessoa nos momentos que ela tem churrasco, nos momentos que ela pode? Por que não estar com essa pessoa nos momentos que ela realmente também necessita? O verdadeiro cristianismo, ele é expresso em obras, ele é expresso em atitudes. O pior são os que, além de não ajudar, ainda humilham, desprezam. Existem pessoas, na realidade, assim, João, o apóstolo do amor, chama de mentiroso aquele que diz que ama a Deus e despreza o seu irmão. Está muito claro a palavra de Deus, que aquele que não ama, o seu próximo, está desprezando o seu irmão e é um mentiroso. Então, queridos, vamos pensar naquilo que nós estamos professando, naquilo que nós estamos fazendo. Se alguém disser, amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é um mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê,
Seu irmão a quem vê, a Deus a quem não vê, não poderá amar. Aí nós temos João 4, né? E versículo 20. E a vida eterna depende de como é colocado em prática o mandamento do Senhor. De como é colocado em prática aquilo que o Senhor pede de nós. E o Senhor não pede outra coisa a não ser ame, faça, ajude, leve o seu irmão que está passando mal, ele precisa de ir ao hospital, leve. Dê uma carona para o seu irmão. Gente, muitas vezes eu tenho caminhado para a igreja, passa o carro vazio, ninguém me oferece uma carona. Será que isso acontece comigo ou isso acontece com você também? Lembro-me de uma situação que eu estava passando tão mal na igreja, eu falei para uma pessoa, olha, eu estou saindo agora porque eu não estou bem, eu estou mal. Eu falei para aquela pessoa para que ela pudesse dizer assim, olha, nós vamos providenciar alguém para levar você em casa. Esse alguém apareceu? Não. Essa pessoa preocupou-se? Não. Então, gente, o verdadeiro cristianismo, ele é expresso através das nossas obras, através das nossas ações. Então a vida eterna depende justamente de como o amor de Deus é colocado em ação, ok? Porque tive fome e me deste de comer. É o que nós precisamos compreender, é o que nós precisamos entender, que servir a Deus não é simplesmente você estar indo à igreja todos os dias. Servir a Deus não significa você estar no culto de oração todos os dias ou todo mês estando no culto de Santa Ceia. Isso, na realidade, é uma obrigação quando nós podemos estar, quando nós podemos ir. Mas, de repente, você some da igreja. Qual deveria ser a atitude de alguns cristãos e do pastor? Procurar saber por que você não está indo. Procurar telefonar. Uma irmã uma vez me procurou e disse, olha, pastor, faz 6 meses que eu não vou à igreja, estou doente e tal. E o meu pastor me telefonou perguntando, irmã, nós não temos observado aqui o seu nome no rol dos dízimos, no caderno dos dízimos. E aquela irmã começou a chorar. E aquela irmã me procurou, isso faz muito tempo. Na época eu morava no Paraná. Então eu comecei a orar por aquela irmã e mostrar para ela como ela deveria agir, como ela deveria fazer. Então vejam, as pessoas não estão preocupadas com os outros, estão preocupadas com o bem-estar delas. E nós precisamos ressignificar a nossa forma de servirmos ao Senhor. Para cada necessidade do homem, o Senhor tem um tratamento específico. O Senhor ele tem uma solução. Tive fome. Vejam, as pessoas entram na igreja famintas. Famintas de quê? Famintas de amparo, de uma palavra amiga, de um abraço, de uma expressão de carinho, de um companheirismo. Não é sentar lá no banco da igreja e entrar como se você entrasse em um lugar que ninguém te conhece. Mas esta tem sido a realidade em algumas igrejas. Ou será que eu estou falando errado? Alguém pode me ajudar aí? Alguém pode dizer comigo aí, sim, isso tem acontecido comigo, ou não tem acontecido comigo? Se você falar isso aí, nossa, vai me ajudar bastante. Ou eu estou falando algo que não tenha acontecido. Observem, pessoal, o verdadeiro problema é que as igrejas, ao invés de servir filé mignon, estão servindo lavagem aos famintos. Isso aqui eu peguei aqui da internet, não é uma expressão minha, tá? Que as igrejas, ao invés de servirem filé mignon, estão servindo lavagem aos famintos. Eu concordo com essa pessoa que colocou isso aqui. Porque o que nós precisamos é de uma palavra. Eu lembro-me de algumas situações que eu passei e a pessoa disse assim, você deveria rever a sua vida porque eu acho que você está em pecado. E porque você não consegue emprego, porque você está doente e tal. Veja, ou você vai visitar uma pessoa que está passando por grande necessidade, chega lá, faz oração, profetiza, revela e diz, ô meu irmão, que Deus te abençoe, que Deus te ajude, Deus vai abrir as portas. E não leva nem sequer um pacote de feijão para essa pessoa. Gente,
Muitas vezes eu já fiquei revoltado com esse tipo de situação, ok? É difícil recusar, na realidade, pessoas que chegam ao teu lar ou à tua comunidade eclesiástica necessitando de ajuda. Lembro-me de uma outra situação que essa pessoa passou na minha casa, isso foi lá em Foz do Iguaçu, e ela estava muito triste, muito preocupada, porque ela precisava de uma cesta básica e a pessoa não conseguiu a cesta básica porque primeiramente teria que dar R$ 2, estar cadastrada ali naquela comunidade. Ela disse: olha, eu não tenho os R$ 2. Eu não tenho o cadastro lá, que era para fazer o cadastro. Então a pessoa saiu chorando, ela tinha filhos, né, e tal, e a gente pôde ajudar ali aquela pessoa. Então muitas vezes são situações que nos revoltam, são situações que trazem para nós, assim, pensamentos negativos, ok? E nós precisamos de compreender que tive sede. As pessoas também estão ansiosas, elas estão com falta de esperança, elas estão com falta de fé, estão sedentas pela palavra do Senhor. Elas estão com sede de uma palavra amiga. Uma outra vez eu procurei alguém para uma ajuda, né? Precisava resolver uma situação. E aquela pessoa, a esposa daquele senhor, daquele pastor, disse: olha, ele está descansando agora porque vai viajar e não pode lhe atender agora. E depois eu descobri que aquela pessoa ia viajar 4 dias após e não pôde me atender. Gente, que evangelho é esse? Que cristianismo é esse? Tive fome e você não me deu comida. Tive sede e você não me deu água. Esta sede é uma sede geral, né? É uma sede de companheirismo, de afeto, de carinho. Era estrangeiro e muitos vivem realmente fora do seu lugar, fora da sua pátria, necessitam realmente de amparo. Estava nu no pecado, sem as vestes da salvação, sem a alegria da salvação, estava nu fisicamente, no sentido: eu preciso de uma roupa, eu preciso de um abrigo. Gente, principalmente na época de frio, quando as pessoas necessitam de roupas de frio, devemos fazer campanhas de agasalho. Tem pessoas que fazem campanhas de agasalho e fazem muito bem, tem ONGs que ajudam. É difícil, né? Nós estamos falando aí nessa situação. A pessoa doente, a pessoa preso no pecado, preso mesmo na cadeia, né? Precisamos de um auxílio, precisamos de uma ajuda. Ah, mas ele matou, ele roubou, ele tem que pagar. Sim, nós sabemos que tem a lei dos homens, que Deus permitiu as autoridades para isso. É preciso, é necessário, mas eu preciso também levar uma palavra de apoio para essa pessoa. Mostrar para ele que Jesus é a única esperança, que Jesus pode mudar a situação, Jesus pode mudar a vida, né? E aqui, chegando ao final, nós observamos aqui na Bíblia de John Wesley, tá? Estudo de John Wesley, página 1141, fala obras de misericórdia. Eu vou ler aqui, tá? As obras de misericórdia, também conhecidas como atos de misericórdia, são meios de graça externos de caridade e boas obras que promovem a santidade cristã. Elas são divididas em obras corporais de misericórdia e obras espirituais de misericórdia. As obras espirituais são aquelas que visam aliviar o sofrimento material das pessoas por meio de instrução aos desentendidos, de aconselhamento aos duvidosos, da admoestação aos pecadores, da paciência aos que praticam o mal, do perdão às ofensas e a oração e do conforto aos aflitos. Contudo, o auxílio ao oprimido não se resume às necessidades espirituais, mas deve alimentar o faminto, saciar a sede dos sedentos, vestir os nus, abrigar os desabrigados,
visitar os enfermos e encarcerados e apoiar caridosamente em toda forma de pobreza e marginalização. Pois se alguém não tem compaixão dos seus conservos, nem o seu Senhor terá piedade, e todo trabalho será uma abominação ao Senhor. Eu li aqui o que está na Bíblia de John Wesley, nessa explicação aqui. Então, queridos, aqui está dizendo: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Não originalmente para vocês. Vocês são intrusos no fogo eterno. É a explicação que nos dá aqui a Bíblia. Portanto, estou chegando aqui ao final, tá? E sempre que fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que vocês fizeram. E eles lhes perguntarão: assim, o esforço para se justificarem permanecerá com os ímpios até aquele dia. E estes irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. Portanto, o castigo é estritamente eterno, ou a recompensa não é. A mesma expressão é aplicada a ambos. O juiz falará primeiramente aos justos, na audiência dos ímpios. Então os ímpios irão para o fogo eterno, à vista dos justos. Deste modo, os condenados não verão nada da vida eterna, mas os justos verão o castigo dos ímpios. Não é somente isso. Estou lendo aqui, ok? Que particularmente se observa aqui, como também que é castigo duro, que o castigo dura tanto quanto a recompensa, e que este castigo está muito longe de acabar no fim do mundo. Porém, é aí que de fato começa. Compreenderam? Entenderam a explicação aí? Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Então, meus queridos, o que é que nós temos que fazer? Temos cuidado da nossa vida espiritual. Temos cuidado como nós servimos a Deus. Como nós estamos expressando essa salvação. Como nós estamos fazendo, contribuindo, né, para que possamos ter realmente a vida eterna com Cristo por toda a eternidade. Esta é a grande explicação que eu pude trazer para nós todos nesta manhã. Quando eu digo nós, né, todos nós todos, estou incluindo a minha pessoa, que eu preciso ter cuidado como eu estou expressando a minha fé. O que é que eu estou fazendo com a minha fé? Será que eu estou negociando a minha fé? Ou estou realmente vivendo aquilo que o Senhor quer que nós façamos? Deus quer o melhor, meus queridos. Deus quer o melhor para todos nós. Seremos julgados no dia do juízo se não omitirmos na realidade, na prática do bem, né? Seremos julgados no dia do juízo se nos omitirmos na prática do bem. Nós precisamos fazer o bem. Devemos ajudar de forma prática as pessoas que necessitam de ajuda. E quando a igreja, ela pratica as boas obras na terra, ela está glorificando o nome de Deus. Que Deus em Cristo possa abençoar a minha vida, abençoar a tua vida, e que nós possamos pensar como estamos servindo a Deus, como estamos amando o nosso próximo. Eu, você, somos a igreja do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês que estiveram conosco, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vós,
desde agora e para sempre. Para sempre. Tenham um bom dia, tenham uma feliz segunda-feira, uma feliz semana. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém? Um grande abraço e que o nome do Senhor seja exaltado e seja glorificado em nossas vidas. Muito obrigado a todos que participaram conosco. Foram muitas pessoas, tá? É impossível eu mencionar o nome de vocês aqui, mas foram muitas pessoas. Depois eu vou salvar a live e vou colocar no Face. Um grande beijo, um grande abraço. Deus abençoe.